Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando início hoje novamente. Opa, eu já tô. Só continua. Vai lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim espero. Dando sequência aqui no nossos podcasts. Hoje, né? O Papo Reto com o professor Valdemir. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que é empreendedora. Tem um desafio da vida aí que já foi CLT, hoje é empreendedora, é uma mulher. Então, ela vai falar um pouquinho para nós como é que foi essa transição do CLT para o empreendedorismo, o que ela faz, como ela faz, e também vai dar umas dicas para quem pretende aí entrar nesse mundo do empreendedorismo. Vamos lá, diga lá para nós. Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Bruna, eu sou empreendedora, uma quase empresária, tô caminhando para isso, para virar empresária, e tô aí galgando novos caminhos, novos desafios, aprendendo muito com esse novo desafio que apareceu na minha vida, né? Surgiu na sua vida, Bruna? Surgiu na minha vida. Ah, tá. Mas então, fala um pouquinho da sua graduação. Como é que foi a sua graduação? Que você é graduada? Onde você estudou desde a infância, vai? Vamos lá, vamos puxar de lá de trás. Bom, eu nasci em Santo André, então passei por algumas escolas aí, então estudei no Colégio São José, depois fui para o Américo Brasiliense, no ensino médio fui para Júlio de Mesquita, para ETE, que hoje em dia é ETEC, né? E depois disso entrei na Federal do ABC. Sou formada em bacharelado em Ciência e Tecnologia, sou formada em Engenharia de Gestão. Depois fui fazer pós-graduação na FGV. Então, tenho pós em administração, sou especialista em administração pela GV. E agora sou designer de interiores também. Mas espera um pouquinho, Bruna, espera um pouquinho. Antes de ser empreendedora, onde você trabalhou? Bom, passei por algumas grandes empresas brasileiras e multinacionais também. Eu comecei como estagiária na Porto Seguro. Foi o primeiro grande contato com o mercado corporativo, com o mundo corporativo, quando ainda estava na faculdade. Foi meu primeiro trabalho oficialmente. Primeira grana que você ganhou ou era... mais ou menos. Ou era gratuito lá? Não, vamos lá. Então, não vamos era remunerado. Voltar um pouquinho, porque o primeiro dinheiro que eu ganhei foi dando aula no cursinho da faculdade. Ah, tá, perfeito. Então, na verdade, olha só, voltando aqui em retrospecto, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi com a iniciação científica. Quando eu entrei na faculdade, na época, a Federal do ABC tinha um programa muito consolidado de incentivar a pesquisa, que chama Pesquisando Desde o Primeiro Dia. Então, quando você entra na faculdade, no seu primeiro semestre, você tem a oportunidade de vivenciar trabalhos de pesquisa. Então, caiu no meu colo lá, nos primeiros dias. Fui estudar química orgânica, nada a ver. Química orgânica? Fui bolsista de química orgânica. Trabalhei, acho que 2 anos no laboratório. Vi que não era minha praia, não tinha aptidão com química, com tantas fórmulas. E aí, fui... a gente, com um grupo de alunos e um professor, eu fundei o cursinho da faculdade, então a IP-UFABC, que hoje eu sei que rende muitos frutos aí para a faculdade, para a comunidade. A gente fundou esse cursinho durante a graduação. É um cursinho gratuito para quem pretende ingressar na UFABC. Exato. E aí, na época, o que eu sentia muito, assim, na faculdade, eu era uma das poucas alunas de Santo André. Apesar da faculdade estar em Santo André, ser do ABC, tinha muita gente de fora. E ninguém... ali do entorno da faculdade acabava tendo acesso ao ensino gratuito. Muito pelo contrário, porque ali no entorno tem bastante repúblicas de estudantes que vêm de fora para estudar ali, né? Exatamente. Geralmente é isso que ocorre. Exatamente. Aí você viu que não tinha alunos aqui da região... Isso. Ocupando ali a vaga ali, vamos dizer assim, dessa forma. Isso, e também era um período que a faculdade incentivava muito que alunos criassem projetos de extensão. Que perfeito. São, basicamente, estender a faculdade para além dos muros. Perfeito. Então, surgiu
daí a ideia da gente criar o cursinho, a faculdade apoiou. No início, a gente era um grupo de 3 alunos, mais o professor, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu sei que hoje deve estar aí na média de uns 50 professores envolvidos com esse projeto. Vida, que maravilha. E foi vocês que fundaram, você foi uma das fundadoras Foi desse uma projeto. das fundadoras. Tá meu nome lá. Tá, que legal, que bacana. Uma bela recordação da faculdade que você deve ter. Sim. E aí, foram os meus primeiros dinheirinhos de suor que caíram na minha conta. Tá. Primeiro com a iniciação científica e depois com o cursinho. Perfeito. Depois disso, passei por um período na faculdade que eu queria muito fazer engenharia ambiental. Eu entrei na faculdade para isso. E a UFABC, ela te proporciona experimentar muita coisa, né? Tá, tem um sistema de ensino em que você é muito livre para você ir puxando suas matérias. Tem vários eixos, assim, de estudo. E você faz... você precisa seguir certa ordem das matérias. Itinerário, né? Isso, mas você fica muito livre para seguir o caminho que você quiser. Então, eu costumo dizer que você presta vestibular para a faculdade. E não para um curso. Ah, perfeito. Então, lá a partir você verifica o que você encaixa melhor, o que você tem uma aptidão mais... É uma boa, né? Porque você tem a oportunidade de você se encaixar naquilo que talvez nem você imaginava. Isso é muito importante, né? Eu entrei na faculdade tendo certeza absoluta que eu queria fazer engenharia ambiental. Até por isso, lá no começo, eu fui para uma linha de química, estudar essa parte, porque eu achei que teria match no final. No meio do caminho... Não rolou. Não foi bem isso que aconteceu. E aí, o meu primeiro estágio na faculdade já foi direcionado para engenharia de gestão, que foi... A segunda engenharia que eu dei uma flertada, vi que tinha um pouco mais de a ver de aptidão, com isso, e que acho que um leque mais abrangente de atividades. Perfeito. E aí eu fui para engenharia de gestão. No primeiro processo de estágio que eu tentei na engenharia de gestão, deu certo, passei, acho que foi um sinal divino de que para eu mudar de curso de vez. E aí eu fui para engenharia de gestão. Nesse momento começa a minha vida corporativa fora dos muros da faculdade, fora das relações ali acadêmicas. Essa primeira, então, foi a Porto Seguro? Foi. Trabalhei na Porto Seguro, fui de estagiária até analista sênior, então galguei lá vários cargos, passei por várias áreas. E foi onde eu aprendi como se trabalha no CLT, como funciona o mundo corporativo, como a banda toca nesse mercado. Perfeito. E aí, em 2019, eu estava num momento na Porto em que eu ficava um pouco em dúvida se era aquilo mesmo que eu queria para o resto da minha vida. Apesar de ser uma empresa que proporciona isso, você tem muita gente lá que faz carreira e trabalha a vida inteira em uma só empresa. Também me brilhava os olhos pensar em outras possibilidades além da Porto. Outras empresas, outros exato. Desafios. Porque eu entrei lá de estagiária, era absolutamente a única experiência que eu tinha tido. Então, rolava uma curiosidade do como é o mundo lá fora. E vieram algumas propostas boas para eu sair, eu fui negando, até chegou um momento que veio uma boa demais e aí não deu para negar. Foi quando eu fui para a Mafre, que foi a minha primeira multinacional. E aí foi um momento que os desafios mudaram muito. Na Porto, querendo ou não, eu estava num ambiente super controlado, que todo mundo me conhecia, eu fazia um trabalho que eu sabia até a última vírgula do que eu estava trabalhando, do que eu estava mexendo. Fui para um desafio totalmente novo, para uma vaga que nem existia, que era um desejo da empresa, trazer uma pessoa um pouco mais estratégica. Nesse momento, eu trabalhava com planejamento estratégico de precificação. Então, eu fui para lá com esse desafio de trazer uma visão mais estratégica, que naquele momento a empresa estava muito operacional, era uma área muito operacional. E aí, queria trazer essa visão um pouco mais estratégica. Como que as outras, né? O benchmarking da concorrente, Exato. Como que ela faz... Como que ela age ali no mercado, né? Isso. Aí você foi para a Mafre. Fui para a Mafre, fiquei na Mafre 3 anos. E aí fui para a HDI.
Mudou mais uma Também vez. mudei mais uma vez. Sempre no ramo de seguros. Sempre no ramo de seguros e sempre trabalhando com essa parte de planejamento estratégico. Então, passei por preços, passei por produto, que é criação de novos produtos, estratégia de lançamento de produtos, mas muito voltada para essa parte estratégica de negócio. E como o negócio ser rentável financeiramente, ser sustentável. Então, toda a minha atividade corporativa sempre foi muito voltada para esse mercado, A nessa linha. estratégia mesmo, né? Isso. Da perpetuação da marca, alguma coisa Isso. nesse sentido. É, Meio com marketing também, né? um trabalho muito próximo com as equipes de marketing e o meu trabalho era basicamente manter a carteira dando lucro. É. O resultado Como final isso, não sim, importa, desde sim. que o resultado final seja lucro. Fosse positivo, então era uma área bem transversal com outras áreas, então a gente conversava muito com a área comercial para entender como era a visão de quem estava lá na rua, trabalhando diretamente com os corretores, com os clientes. Também trabalhava muito com as áreas de estatística, que tem uma matemática muito forte envolvida por trás de todos esses cálculos de planejamento de seguros, de receita, de despesas e custos. Então, era uma área que estava muito transversal a muitas áreas da empresa. Ah, entendi. Legal, bacana. Aí, isso estava no meio da pandemia. Você falou que saiu da Porto em 19 e você foi para a Mafra e HDI. Isso estava na pandemia? Exato. Sempre trabalhando em home? Sempre, depois da pandemia, sim. Até então, não tinha tido nenhuma experiência com home office. Acho que com boa parte de quem trabalhou no mundo corporativo, o home office chegou com os dois pés na porta numa segunda-feira e nunca mais voltamos. Aquele chefe que detestava a ideia, ele teve que engolir, não tinha outra solução e teve que ir para o hobby, não teve jeito mesmo, né? Isso, e você foi um dos casos. E qual foi o momento que você virou a chave? Quer dizer, começou a virar a chave, né? Então, do empreendedorismo. Costumo dizer que foi um golpe de sorte. Golpe de sorte. Vamos lá. Quando começou a pandemia, na semana da pandemia, eu estava me mudando de apartamento. Tá. E fui para um apartamento que era início de 2020. Março de 2020. Porque a pandemia foi fevereiro ali de 20, depois do carnaval. Exato. Que estourou tudo. Na semana do lockdown, que se eu não me engano, se não me falha a memória, foi dia 16 de março, o primeiro dia que eu fiquei em home office, que eu não voltei mais pro trabalho. No dia anterior, eu tinha ficado em casa, trabalhando de casa excepcionalmente, porque tava naquela coisa de mudança, eu ia receber um prestador de serviço em casa e as pessoas, nesse dia, saíram do escritório levando tudo. Eu nem consegui levar nada. Eu só tava com o meu computador achando que ia voltar no dia seguinte. E aí foi nesse momento que todo mundo se fechou, ficamos em casa. Meu apartamento era um grande vazio. A gente não tinha nada em casa, porque a gente se mudou de um apartamento super mobiliado, que a gente foi com as roupas do corpo, basicamente, para um apartamento que tinha, acho que guarda-roupa e armário na cozinha. Então, a gente não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha colchão, sofá, não tinha nada. Então, nessa primeira semana, era a semana que a gente estava esperando tudo chegar. Então, ficamos, assim, muito em stand-by, vivendo acampados por um bom período de tempo. Sem saber também se a entrega ia ocorrer, porque teve aquele momento lá que você não sabe, não pode entrar o entregador, não pode entrar no edifício. Teve todo aquele imbróglio, que era tudo novidade, né? Tudo novidade. Exato. E aí a gente ficou dormindo num colchão inflável umas boas semanas. Eu acho que durou mais de mês. No meio disso, e aí eu digo que é um golpe de sorte que foi nascendo alguns anos antes. No começo da faculdade, eu queria aprender a costurar. E eu falei pro meu namorado, queria aprender a costurar. Ele me deu uma máquina de costura. Belo presente, hein? Sim, e eu enchi o saco dele por conta desse presente.
E aí, essa máquina de costura ficou anos guardada e eu nunca tinha aberto. Nunca tinha nem visto se estava funcionando, se não estava. No meio disso, os meus pais mudaram de casa, minha máquina de costura estava lá. Tá. E aí, minha mãe falou, olha só, ou a gente vai doar essa máquina de costura ou você leva para sua casa. Ok, levei para minha casa, né, nessa mudança de apartamento, começo da pandemia, minha máquina de costura estava lá à disposição. E super entediada, a gente chegou um momento que a gente já não tinha mais o que fazer dentro de casa, precisava procurar alguma ocupação, e aí eu pensei, tipo, talvez seja esse o momento de tirar essa máquina de costura da caixa e fazer ela trabalhar um pouquinho. Tem uma atividade. Ter uma atividade, ter uma ocupação para a cabeça. E aí, a coisa que eu pensei que seria mais fácil de se costurar seriam quadrados e retângulos. Que foi por onde eu comecei. Figura geométrica. Exato, não precisa fazer curva, não tem pence, é só barra e quadrados e retângulos. Que são guardanapos de jogos americanos. Tá. Nesse auge da pandemia, costurei algumas coisas com os retalhos, restos de tecido que eu tinha lá em casa, desfiz toalha de mesa, cortei e costurei de novo e fiz ali algumas peças. O grande golpe de sorte veio agora, porque durante a pandemia, uma influenciadora famosa na internet fazia umas lives que ela entrava na casa das pessoas, então você chamava você se disponibilizava a participar da live dela junto com ela, e ela chamava as pessoas e falava, mostra aí sua casa, deixa eu ver como tá a sua casa, para eu te ajudar a decorar a sua casa. E foi assim que eu conheci a Cissa Rego Macedo, que eu brinco que é a minha fada madrinha. Fala das redes sociais dela, faz o merchan dela aí, fala aí tudo que você puder. Cissa Rego Macedo, melhor designer de interiores deste Brasil. Puxa vida. Nós vamos falar para ela que nós vamos cobrar o jabá dela aqui, viu? Que foi quem me deu um grande empurrão, porque num dia eu entrei numa dessas lives para mostrar minha casa ainda vazia naquela época, e eu queria alguns pitacos de... Fala novamente as redes sociais dela, por favor, Bruna. É @Cissa Rego Macedo. Ótimo. Sigam, que vale a pena, é divertidíssima, além de tudo. Bacana. E aí foi nesse momento em que eu comecei... Volta. Me perdi. Fica à vontade. Ela entrou na sua casa, começou a ver o seu interior. Isso. Vocês começaram a fazer aumentar um pouquinho o relacionamento de vocês. Na verdade, foi nessa única live que ela não me conhecia, a gente não se conhecia, ela já era famosona na internet, ninguém na fila do pão. E ela me chamou na live para mostrar minha casa. Tá. E aí era aquela coisa você virava a câmera, mostrava dos pais, essa é minha sala, o que você acha que eu faço aqui? Você acha que cabe um sofá XYZ? Que cor de sofá? Era isso, essa live, pra decorar ali a casa ao vivo da live. Puxa vida, entendi. E como era uma época que todo mundo tava trancado em casa, essas lives bombavam muito, assim. Tá. E aí eu entrei nessa live, nesse dia eu tava costurando na sala, então eu tinha uma mesinha bem pequena, e aí que era onde eu trabalhava, onde a gente comia e onde eu costurava. A gente ia revezando ali as tarefas nessa mesma mesinha pequena que era o que tinha no momento. E aí, ela viu, tinham algumas coisas que eu tinha costurado naquela semana na mesa. Ela viu minha máquina de costura, enquanto eu estava mostrando outras coisas da live, e falou assim, você costura, me mostra as coisas que você faz. Eis que eu mostrei meia dúzia de coisas, e ela falou, menina, você é ótima, você precisa vender isso. Tá. E aí então você não tinha nada comercial, nada. Nunca nem tinha nem a ideia de vender aquilo ali. Você tava... Zero. Era para ter uma ocupação na mente naquele momento da pandemia que estava em alta, né? Exatamente. Eu tinha um plano distante no sentido de que eu não me via no mundo corporativo forever. Tá. Mas não tinha um plano concreto do tipo, daqui X anos eu vou fazer tal coisa e aí eu vou sair do mundo corporativo. Não tinha. Eu tinha um desejo muito, muito distante.
sabia que não era para mim para sempre, mas Ok. ainda nada muito definido de um caminho, de um plano, de que para que área eu vou, nada disso. E aí eu mostrei nessa live algumas coisas e ela falou que eu era super talentosa, que eu tinha um olho bom, que eu devia vender, Investir naquilo. investir naquilo. E aí, até no dia, eu falei que eu tinha um Instagram, que eu tava meio que dividindo o processo da Casa Nova. Tinha Instagram, sei lá, 2 semanas, assim. Tinha Tá. 100 seguidores. E tava dividindo ali o processo das escolhas da Casa Nova, mais como um registro pra mim do que pro mundo. E falei do tipo, eu tô lá no meu Instagram ensinando como tá sendo o meu processo de aprender a costurar. Ela falou pra mim, vai lá, tira esse vídeo que você está ensinando agora e venda. Entendi. E foi assim que as coisas... que plantou uma sementinha. Foi de onde surgiu uma vontade de repente, fazer alguma coisa. E aí eu brinco que cavalo selado não passa 2 vezes no mesmo lugar, Ou né? monta em cima. Ou você deixa a oportunidade passar. Pois bem, isso foi, acho que numa terça-feira à noite, a live. Na quarta-feira de manhã, ela falou de mim de novo nos stories, marcou meu @. Que legal. Falou, gente, vão lá seguir essa menina, que ela é maravilhosa. E se ela vender, comprem dela. Puxa vida. Eu ganhei 2.000 seguidores nesse dia. Um negócio que nem era meu plano. Tá. Do nada, sei lá, 2.000, 2.500 seguidores. Pois bem, quarta-feira, fiquei pensando e se? E aí já começou as possibilidades, né? E se eu desse uma investida nisso, tentasse, tô com muito tempo livre em casa, vamos ver se dá certo. Pois bem, era uma época que os comércios abriam umas 2 horas por dia e você tinha que marcar horário para ir lá. E aí, às vezes, a gente ia, nem era garantia de ser atendido. Era aquele momento de incerteza total, né? Isso. Foi em julho de 2020. Julho de 2020. Isso, as Perfeito. coisas ainda estavam muito fechadas, muito incerto, não tinha esse livre acesso à loja, enfim. Fui na 25 de março, com horário marcado em uma loja, e comprei meia dúzia de tecidos, assim. Eu acho que eu comprei umas 15 estampas diferentes. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, eu fiquei matutando um plano de negócio. Mas já é o seu ramo, né? Você tem uma boa ideia que você veio lá do corporativo das estratégias. Exato. Só tinha que colocar as estratégias que você desenvolveu e conheceu lá para o seu próprio negócio. Eu sabia o que precisava ser feito. Na teoria... A teoria, tudo... Na teoria, eu sabia o que precisava ser feito. Na teoria e no papel, puxa, a vida é fácil. E qual era o caminho. Então, eu fiquei na quinta-feira pensando como eu ia fazer isso, mas já entrei lá no meu Instagram e falei, gente, criei um nome na quarta-feira, de terça para quarta, criei um nome que é Be-Home. Essa Be-Home aqui. Sim. Isso foi tudo na semana ali. Foi. Terça, na sexta-feira, já estava o projeto já estava pronto. O projeto já estava pronto, com um plano de negócio, com peça precificada. Então, na quinta-feira, eu abri meu Instagram e falei, gente, olha só, vou lançar um catálogo segunda-feira. Tá. E aí, os pedidos vão ser por encomenda. Passei o final de semana costurando que é uma maluca. E, detalhe, eu não sabia costurar. Eu morro de vergonha dessas primeiras peças. E tenho clientes fiéis que têm essas primeiras peças até hoje. Que vira e mexe, relíquia. Hoje é uma relíquia. Sim, que vira e mexe, seguem clientes que me mandam foto do tipo, primeira leva. Que eu tenho ressalvas uma coisa, não há de se negar que eu tive cara de pau de um produto mais ou menos. É o máximo que eu posso entregar nesse momento. Sim. E tem uma história no marketing de que se você lança um produto perfeito, ou você perdeu muito dinheiro, ou você perdeu muito tempo. Das duas, uma. Vai aprimorando, né?
Erros e acertos, né? Sim, e aí, isso eu acho que é um bom insight que eu trouxe do mundo corporativo, que a Porto tinha um lema muito forte do faz rápido, erra rápido, corrige rápido. Tá. Então, você não ficar ali remoendo problema nenhum, você enfrenta, faz e acontece, corrige rápido, pede desculpas e bola pra frente, não erra mais naquilo. Isso eu trago do Senai. Quando eu fiz Senai, tem um professor que falava assim, seja rápido e preciso. A Porto tem um pouquinho distante. Você também fez Senai, né? Que eu sei que você fez Senai. Fez Senai de elétrica. Mas é assim, rápido e preciso. E não tenha medo de corrigir se não der muito certo, não. Mas sempre buscando a perfeição. Aí a Cissa te deu esse pontapé inicial, você encarou o final de semana fazendo lá os seus primeiros guardanapos. Isso. E na segunda-feira você já começou a vender. Eu fiz um catálogo, fiz foto, fiz as fotos em casa. Tá. Fiz um catálogo com lá, acho que devia ter uns 15, 20 modelos entre americanos, guardanapos, porta-guardanapos. Lancei para o mundo, esperando que ninguém compraria. E aí, muita gente comprou. Tá. Muito mais gente do que eu planejava comprou. Lembrando que no meio de tudo isso, eu tava ali com o meu trabalho CLT, que era puxadíssimo. Isso foi que não no era paralelo, né? Sim. Não era um trabalho simples. Tinha muita responsabilidade, muitas horas dedicadas. Já não era trivial. Entendi. E aí, comecei com essa. Graças a Deus, tive clientes compreensivas no começo, que eu falava do tipo, olha só, vou te entregar daqui 40 dias. As pessoas esperavam 40 dias por um guardanapo em jogo americano. Tá. Então, agradeço também, porque tive a sorte de ter as minhas primeiras clientes muito generosas. Perfeito. E muito que realmente apoiaram e compraram a ideia de um novo negócio que estava nascendo. Legal, bacana. Aí você deu início, começou, aí você fazia, a sua produção era puxada, então, né? Você vendia primeiro e iria lá costurar, comprava, ia atrás e tal. Isso. E aí você trouxe algumas pessoas para trabalhar com você? Como é que foi essa... Isso. Porque chegou uma hora que você não estava conseguindo atender. E foi... Para você demorar 40 dias para entregar um jogo americano, poxa vida, quem comprou? Foi, e aconteceu relativamente rápido, assim. Tá. Então, em, 3 meses, eu já estava num nível de não dá mais, ou eu desisto, ou eu vou ter que achar alguém para me ajudar. É um ramo um pouco ingrato para quem não produz em quantidades imensas, que aí você consegue terceirizar com uma fábrica que tem tecnologia para costura, para confecção. Para costura de um produto relativamente pequeno, porque uma coisa que a gente tem muito cuidado é porque é uma coisa pequena. Os nossos maiores guardanapos, por exemplo, tem 50 por 50. É uma peça pequena que você pega na mão que qualquer defeito vai gritar. Entendi. Então, a gente preza muito pelo bom acabamento, por um bom corte, por um bom tecido principalmente, que eu acho que o segredo de um negócio nesse ramo é você investir em bons tecidos. Então, hoje a gente só trabalha com tecidos naturais, a gente não trabalha com poliéster, nada sintético. Legal, bacana. Então fica a ideia lá da engenharia ambiental, você está aplicando agora. Sim, tô. E aí, comecei a buscar outras alternativas de produção. Mas é que seu produto também, ele é diferenciado, porque se ele fosse industrializado, ele tem uma característica básica, né, da peça que é industrializada. Quando é uma peça que você faz ali, tem todo um apego, tem todo... E é diferenciado. Claro. É diferenciado, porque se for de batelada, você pegando um guardanapo, seja ele qual peça que for, que ele for industrializado, com certeza é diferente do que vocês confeccionam hoje, que vocês fazem hoje. Pelo menos é o que eu imagino. Sim, e no hoje... no olhar masculino aí da coisa. Imagino vocês
mulher olhando. Então, pelo amor de Deus. Não, e hoje a gente garante a qualidade de 100% das peças que saem do nosso ateliê. Poxa Então, vida. nada sai com defeito, porque são alguns olhos que passaram por ela Tá. antes de chegar, de fato, na mão da cliente. Então, são várias etapas envolvidas e pessoas que estão muito comprometidas com uma boa entrega final. E tem peças também que são exclusivas também. Fazemos sob medida. Sob medida? De repente, a pessoa tem uma mesa com um tamanho que foge um pouco do padrão, a gente consegue atender. Quero uma combinação de cor super exótica, a gente consegue atender. Entendi. Quero bordar, quero... De acordo com o pedido. De acordo com o pedido. De acordo com o pedido. Mas aí você começou com o guardanapo e os jogos americanos. Isso. E hoje, qual que é a linha que vocês têm, que vocês fabricam, que vocês que disponibilizam no mercado? Hoje a gente trabalha com cama, mesa e banho completo. Tá. Então, é uma loja para enxoval, se você quiser, para quem tá casando, por exemplo, se quiser fazer todo o enxoval da casa têxtil, a gente consegue atender. Então, a gente tem ali... Bordar o nome lá, as iniciais, aquela... Tudinho. Ah, que chique, bacana, tudinho. Então, a gente tem essa parte de mesa, que foi onde a gente começou com trilho, guardanapo, toalha de mesa, e aí a gente foi migrando e aumentando o nosso leque de produtos. Tá. Então, hoje a gente produz também capa de edredom, jogo de lençol, fronha, roupa de cama em geral sob medida, fazemos sob medida, e também toalhas de banho personalizadas, que a pessoa pode escolher então, ali. a gama aumentou, né? Consideravelmente. Aumentou. Aquele guardanapo. E só passou aqui por despercebido na nossa conversa, que talvez eu não te perguntei. Você falou que começou numa terça-feira, que a Cissa gostou e tal. E a partir daquele momento da Cissa, quando é que você deixou de ser CLT? Quanto tempo depois, aproximadamente? Porque você foi levando em paralelo as duas atividades, CLT e o CNPJ. Fui levando como dava, só que aí no meio do caminho começaram a entrar outras pessoas para me ajudar também. Tá. Então, hoje eu tenho um ateliê próprio. Tá, então, perfeito. toda a nossa produção é 100% interna. Tá. Não terceirizo nada, que foi um caminho que eu tentei terceirizar, mandar para oficinas externas, mas aí a gente não conseguia ter um controle de qualidade e de prazo também. Era bem complicado essa coisa de prazo. Então, hoje a gente tem um controle total da nossa cadeia de produção, tanto em relação a custo, a tempo, prazo, né? Uhum. E a qualidade também. Isso facilita bastante o nosso processo, que tudo seja internalizado. Entendi. Mas você não me respondeu. Quando sim. é que você, desde que vou da Cissa, da live da Cissa, quanto tempo aproximadamente? Foram 3 anos e meio nessa, de conciliar as duas coisas. Nossa, então imagina, hein? Sim, e aí no meio disso tudo, ainda resolvi fazer uma terceira faculdade. Tá, perfeito. Que de onde surgiu essa vontade, essa outra alternativa para ter uma outra formação também. Apesar da loja ir muito bem, de sempre crescer, de estar galgando um caminho se mantendo, né? de sucesso. Que é difícil, né? Que é difícil. Sim. Não é fácil. Acabamos de fazer 5 anos. Poxa vida. E dizem que os CNPJs têm uma vida muito curta no Brasil, né? 1 ano e meio, mais ou menos, a 3 anos, geralmente é o prazo. A gente já pode dizer que temos sucesso. Sim. Agora é maturidade agora. Isso. Então, na época que eu ainda estava na Mafre, antes de ir para a HDI, que foi a minha última experiência no mundo corporativo, eu comecei a fazer design de interiores na Pan-Americana. Tá. E porque eu queria... Tem a ver, né? Tem tudo a ver com essa parte, né? Tem a ver, né? Tem. Eu acho que essa coisa do olhar para casa, do senso estético, de ter um olhar voltado para o lar, tá super interligado. A loja com o designer de interiores. E aí eu pensava muito que eu não queria ter todos os ovos na mesma cesta. Tá, perfeito. Então, por mais que eu me dedique muito à loja, que eu invista para que ela cresça, para que ela se mantenha, para que seja um negócio duradouro,
eu também não queria que fosse a única possibilidade de trabalho da minha vida. Ah, entendi. Porque, querendo ou não, o CLT traz um certo conforto pra gente, né? Sem dúvida. O Você sabe que dinheirinho... dia 20, dia 5 tá lá. Exato. Perfeito. Exato. E aí eu não queria ficar tão à mercê, assim, das variações sazonais. É um produto que a gente vende o ano inteiro, mas temos picos de venda em alguns períodos do ano. É normal, acho que isso acontece Qualquer ramo no tem comércio no geral. Qualquer ramo tem essa, né, o momento melhor, o momento não tão bom assim. Isso. E aí, comecei a fazer design de interiores, que são duas atividades que hoje caminham paralelas. Tá. Então, você atua também no design de interiores. Você tem a loja, você tem um ateliê e tem uma loja, é isso? E tem um estoque? Como que é a logística sua? Tá, hoje, e isso foi um ponto que me doeu por muito tempo, mas eu entendo coisas que meu background acadêmico me ajudou a resolver isso e entender que eu não preciso trabalhar do jeito que todo mundo trabalha. Ah, perfeito. Hoje, a gente ainda tem uma produção empurrada. Tá. Então, mas boa parte dos nossos produtos são feitos sob encomenda. Perfeito. Então, a gente tem hoje um prazo médio de 20 dias úteis para entrega, para mesa, para cama e banho. Tá. Mesa, a gente tem um estoque que a gente consegue atender os clientes com um pouco mais de rapidez. Perfeito. Por quê? Perfeito. Eu entendi hoje quais são as minhas peças best sellers. Tá. São peças que eu sempre tenho em estoque. Então, se o cliente me pedir, de repente, sou aqui de São Paulo, queria que você mandasse por motoboy, conseguimos no mesmo dia ou no dia seguinte. Tranquilo, são peças que a gente sempre tem ali uma quantidade, não é uma quantidade imensa, mas a gente sempre tem estoque. Estoque regulador ali. Isso. E, em paralelo, a gente tem a produção sob medida de quando entra encomenda de pedidos específicos ou pedidos de cama. Por que a gente pensou em fazer dessa forma? Porque eu tenho uma gama de cores e de tamanhos muito grande. Então, pensando, por exemplo, um conjunto de cama. A gente tem solteiro, tem o viúva, tem casal, tem king, queen, super king. E aí, a gente tem, com cada uma dessas, a gente tem mais ou menos umas 12 cores disponível. Para eu ter um estoque com tudo isso, é um estoque imenso. Para a gente, para o nosso modelo de empresa, não fazia sentido a gente manter um estoque de peças prontas tão grande assim. Entendi. Então, a gente foi para um caminho de, para essas peças, fazer sob encomenda. E aí, a gente consegue hoje atender num prazo que eu considero razoável, né? Para o tipo de produto. Tá e aí, o cliente pode customizar o pedido dele da forma como ele quiser. Então, customizar o acabamento, as cores, colocar inicial, não colocar inicial, também a gente abre mais esse leque de possibilidades de personalização por trabalhar dessa forma. E aí, só que, um detalhe, o nosso estoque está em tecido. Tá, perfeito. Então, eu não... apesar de não ter estoque de peças prontas, eu sei qual é a minha capacidade produtiva em tecido hoje. Então, eu já não deixo lá no meu site, se eu vejo que tal coisa tá acabando, eu preciso pedir reposição, às vezes demora, muitos tecidos alguns tecidos são importados, então, às vezes, o tempo de entrega é um pouco mais longo. Então, a gente consegue mapear e saber se eu receber 3 pedidos desse, ok, se eu receber 4, eu não consigo atender. Legal. Tá legal. Então, a gente tem esse controle também. Tá, e como é que você vende os seus produtos? Qual que é o meio? Como é que você chega até as pessoas? Como as pessoas... como você caminha em sentido às pessoas e as pessoas caminham a seu sentido? Como que é feito? O que você tem? Qual que é a sua estratégia de venda? Hoje, meu negócio é 100% digital. Apesar da gente eu tenho um showroom que se a cliente de São Paulo quiser marcar horário e conhecer as peças pessoalmente, é possível. Onde fica esse local? Fica na Bela Vista. Na Bela Vista. Bela Vista em São Paulo. Em São Paulo, pertinho da Paulista. Pertinho da Paulista? Isso. Tá, perfeito. Então, se a cliente quiser ir lá, escolher cor de linha, de bordado, todos os detalhes, é possível e
a gente consegue atender isso de uma forma muito personalizada e muito exclusiva. Perfeito. Mas o foco do nosso trabalho hoje é no online. Tá. Então, o 99% dos nossos clientes vêm do online. De online. E você faz campanha também? Campanhas de venda, aquelas lives de venda? Isso. Como que é essa Hoje, parte? eu não invisto ainda em tráfego pago. Você não investe? Não. Tudo é no Nunca. orgânico? Tudo no orgânico. Puxa vida. Nunca investi nada de tráfego pago, que eu acho que também é um trunfo para nossa marca, que é uma das coisas que eu quero evoluir nesse sentido, porque antes de investir em tráfego pago, eu acho que a casa precisa estar muito bem organizada. Você tem que ter uma logística bem afinadinha. Exato, porque hoje, querendo ou não, as clientes que compram da gente são clientes que me conhecem. Tá. São clientes que vêm, que sabem quem eu sou, sabem meu rosto, sabem como a gente trabalha. Quando a gente investe em tráfego pago, tá nadando no mar, né? Pode vir qualquer coisa. Sim. Então, a gente precisava ter uma operação muito mais redondinha do que a gente tinha antes. Então, é uma coisa de 1 ano para cá que a gente conseguiu aumentar consideravelmente a nossa capacidade produtiva, que também tinha um gargalo ali de produção, que a gente muitas vezes não conseguia nem atender esse orgânico rapidamente. Vocês têm problema, então, com mão de obra? Isso. Porque é uma o grande desafio. Porque depende também do esmero da pessoa, depende da parte tácita da pessoa, né? Do desenvolvimento, daquela habilidade. Além da habilidade, envolve outros fatores, né? Não é só costurar, né? Não. É o de menos. É o de menos. Eu acho que tem que ter aquele feeling, aquele prazer em fazer aquela peça. Porque senão não vai sair legal. Sim. É o que eu imagino, né? Não, o saber costurar é quase secundário. Porque a gente já... Hoje minha mãe trabalha comigo. Então, é ela que cuida com muito cuidado da nossa produção, que garante que as coisas estão saindo certinhas lá do ateliê. Mas a gente passou por vários momentos de ter ajuda, de ter outras pessoas, ajuda não, né? De ter outros funcionários lá, né? E que a coisa não encaixava. Às vezes a pessoa vinha sabendo costurar muito bem, mas não tinha uma visão de cuidado e capricho no acabamento final da peça. Às vezes vinha de produção. Que pra gente não às vezes veio super secundário. De produção, fazer a coisa sair e não com aquele esmero que vocês precisam, aquilo que você propõe, né? Que vocês têm como propositura do produto de vocês. Exato, é tanto complicado. que hoje quem trabalha com a gente trabalha CLT. Então, independe de se ela produz 10 ou se ela produz 1, o salário dela vai ser o mesmo. Não depende da produção, né? Porque realmente. eu acho que uma boa fonte de erro trabalhar por produção pela quantidade. De ter que refazer coisa, de vir coisa errada. Então, não era um caminho que a gente gostaria de seguir. É porque o retrabalho também você perde muito tempo, gasta material. Gasta, assim, um tempo, né, que você vai perder para refazer aquela peça, o desgaste. Então, fazendo bem da primeira vez, né? Exato. E agora você não tem mais vontade de voltar para o CLT, então? Não. CLT é coisa do passado. Meu LinkedIn tá lá ativo, vira e mexe, aparece alguém me assediando para voltar para o mercado de trabalho. Confesso que eu já fiz uns 2 ou 3 processos, só para a gente ver se tá ali alinhado com o mercado, se de repente deu tudo errado amanhã. Existe a possibilidade de ter algumas portas... Deixei várias portas abertas, mas de ter a possibilidade de voltar também, não sei. Não é um desejo, mas tá lá. Mas hoje em dia eu já nem recuso toda a proposta que chega, porque eu acho que já não faz mais sentido no momento que eu tô. E o que a Be-Home tá projetando, vislumbrando para um futuro a curto, a médio prazo? Curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que porque você tem que ter uma estratégia. Para onde que vai seguir a Be-Home? Porque você tem a Be-Home e você também tem a sua atividade de design de interiores.
são duas coisas que elas, né, vão se... tem a ver, né? Tem uma interface uma com outra, mas são coisas distintas, né? Pelo que você me falou, né? Tenho 2 trabalhos. Então, são 2 trabalhos, né? Embora os 2 sejam um trabalho de empreendedor, né? São CNPJs, mas o que você vislumbra aí para... Bom, acho que é por isso que eu falei no começo que eu estava querendo deixar de ser empreendedora para ser, de fato, empresária, que sair desse campo de inovação, de criar um negócio, de fazer as coisas acontecerem, de ser do corre, para ser mais da gestão. Ah, perfeito. Então, eu acho que um negócio sustentável e um negócio longevo, ele precisa ser bem gerido. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que é uma armadilha fácil para o empreendedor e só vive ali a coisa do mês e não planejar de fato. E apesar de eu ter um baita conhecimento do que precisa ser feito, de como planejar, de como fazer estratégia, de como manter o negócio rentável, como sempre foi, eu acho que eu estou num momento de me distanciar um pouquinho do operacional e entender o que o meu negócio precisa enquanto gestão de negócio, de fato. Tá. Então, voltar lá atrás, revisitar meu plano de negócio, entender para os caminhos que a empresa foi crescendo, as coisas foram indo, para crescer mais. E aí, eu não penso nem em crescer em volume. Tá. Hoje, eu penso mais em crescer no sentido de personalização. Perfeito. De ir para um caminho de exclusividade. Mais exclusividade. Isso, mais exclusividade do que volume. Tá. Então, já é um caminho que já é um diferencial da nossa loja. Tá. Conseguir produzir peças um pouco mais exclusivas, mas eu espero investir muito mais nesse caminho de realmente conseguir atender uma pessoa que queira um enxoval para a casa inteira e queira personalizar, queira colocar inicial, queira colocar o logo da casa, que seja. Tá. O brasão, né? O brasão da família. O brasão da família. e que a gente consiga atender esse cliente que vem com uma demanda muito específica e muito... desejando muito um atendimento de exclusividade. Ah, perfeito. Atender a necessidade em loco ali, em foco naquele cliente. Entendi. Então, não na produção em larga escala. Que não é o caso de vocês, né? Não é o perfil, né? Não é o perfil. E pro lado do design do interior, o que você vislumbra aí? Vamos lá. O design de interior... Porque você falou agora da Be-Home, né? Você falou da Be-Home, né? Pelo que eu entendi. Sim, agora a gente abre um outro parênteses, que é uma outra atividade totalmente diferente, apartada de como as coisas funcionam na Be-Home. Tá. Hoje, tô aprendendo, né? Sou nova na profissão. Tá. Eu abri a minha agenda para designer de interiores faz 1 ano. Fez 1 ano mês passado. Então, é tudo muito recente, eu ainda estou entendendo como funciona, me entendendo com os clientes, aprendendo a trabalhar com esse tipo de mercado. E hoje, o meu negócio está voltado para as consultorias. Até por conta da Be-Home, eu nem pretendo ser uma designer de interiores de projetão completo. Ah, perfeito. Mais pontual. Mais pontual. Ah, quero a sala, vou te dar as Isso. opções da sala, entendi. Isso. Tá. Porque eu acho que preenche uma lacuna de mercado que as pessoas nem sabem que existe. Perfeito. Que você pode me contratar para fazer o projeto do seu quarto sem que a gente precise quebrar tudo. Então, eu vou lá, vou olhar... A gente faz isso presencial e online também. A maior parte dos meus... né? Dimensão, isso. A maior parte dos meus clientes são da consultoria online. Ok. Então, é o cliente que manda a medida, o cliente manda foto, manda vídeo. E aí, a gente passa por um processo de entender quais são os desejos do cliente para, no final, mandar um projeto pronto para ele, mas que a execução fique a cargo do cliente. Ah, perfeito. Não é o tourniquet, né? Não é chave na mão. Não. Porque, na realidade, se você falar de um design de interiores, às vezes dá a impressão daquele arquiteto que pega, que entrega tudo. Mas aí ele tem contato com o pessoal que trabalha, do executante, o pedreiro, o eletricista e tal. Você não, você já está querendo fazer
Ou eu acho que talvez se aplicaria quando a pessoa está querendo reformar, né? Eu acho que quando já está pronto, já tem já tem concebido lá né, um certo design, quer mudar aquilo ali, quer alterar, Dá uma quer repaginada. é repaginado. Então é isso que é seu nicho que você Isso, pretende. eu trabalho em parceria com outros escritórios, cuido de obronas também. Cuida também? Cuido, só que, para mim, é um trabalho de aprendizado hoje. Tá. Entendi. Não é para esse ramo que eu pretendo levar o meu negócio, Tá, perfeito. porque demanda muito tempo, demanda muita gente envolvida, e aí eu quero que a Biome e o meu trabalho de designer de interiores andem juntos, não que eles se canibalizem. Tá legal. Então, dessa forma, eu tô aprendendo muito, trabalhando em parceria com outros escritórios que cuidam de uma parte mais burocrática de obra, então perfeito. de detalhamento e tal. Projeto em si, né? O projeto de colocá-la no CAD. Tá, entendi. Então, são projetos que eu não sento no CAD para fazê-los, de fato, perfeito. mas eu acompanho toda a execução e faço parte desse gerenciamento. Tá. E aí, que eu acho muito importante, enquanto designer de interiores, ter esse contato com a coisa na prática. Entendi. Porque muito ali no campo das ideias, ficando só no online, muitas vezes a gente não tem uma percepção de como as coisas funcionam. Às vezes você fala assim, derruba uma parede. Poxa, falar em derrubar uma parede é fácil, né? Vai lá derrubar aquela parede para você ver o transtorno que você vai ter. Exato, tem muita coisa envolvida. Bruno, assim, para quem está querendo empreender, a pessoa está lá, está trabalhando no CLT e gostaria de empreender, porque nós temos várias formas de empreender, nós temos as franquias, mas é uma pessoa que gostaria assim de empreender, seja ela de qual forma, quais são os conselhos, ou quais são dicas que você poderia dar para essas pessoas? Olha, faça assim, porque eu particularmente acredito que o Sebrae é uma porta, vamos dizer assim. Se alguém me perguntar, eu digo assim, como que eu devo começar a empreender? Eu falo, primeiro passo, procure o Senai. Eu acho que mas além do Senai, Sebrae, perdão, quais são as dicas que você dá, que você talvez deu uma patinada, que se hoje você tivesse começado, você não daria essa patinada? Quais são as dicas que a Bruna dá aí para quem está querendo empreender? Aí, eu acho que talvez eu não seja o lugar comum da maioria das pessoas, porque eu acho que eu vim de um lugar em que eu tinha muito conhecimento sobre o que precisava ser feito. Tá. Então, eu só construí uma empresa em 4 dias... porque eu tinha um plano de negócio muito claro e eu tinha muito certo na minha cabeça o que precisava ser feito. Perfeito. E no papel também, não só na cabeça. Tá. Então, eu sentei para calcular, para entender... Já era a sua vivência, né? Exato. Então, esse caminho, para mim, foi mais curto por conta do conhecimento que eu já tinha por outras experiências, por conta da minha pós na GV, por conta da minha faculdade em engenharia de gestão. Então, eu acho que isso me cortou um grande caminho. Tá. As maiores dificuldades que eu tive foram coisas operacionais. Tá. Então, com mão de obra, entender como a banda tocava ali no dia a dia, mas em questão de gestão de negócio, básico... Separar o dinheiro também, eu acho que é muito importante, a parte financeira. Exato. Separar o que você... A empresa, PF é PF, PJ é PJ. O que você de fato está ganhando e o que você está ganhando. Às vezes, as pessoas movimentam uma determinada cifra, ela acha que toda é dela, mas a menor parte é dela, né? Exato. Tem ali, sai lá o aluguel, sai o salário, sai imposto. A precificação, né, do produto, né? Super importante também. Então, são coisas que... São conhecimentos que serviram de atalho para o meu negócio ficar redondinho relativamente rápido, que talvez uma pessoa que venha um pouco mais crua tenha um pouco mais de dificuldade. Então, eu diria para invista em entender o seu negócio, em gerir bem o seu negócio, entender de onde vem seu dinheiro, para onde vai seu dinheiro, e aí aqui a gente está falando das mínimas coisas. Eu sei, por exemplo, quanto custa uma folha de seda que vai em um pedido. Então, por mais que o pedido custe
R$ 1.500 e a folha de seda custe 3 centavos, aqueles 3 centavos tá lá na Tá no conta, custo. tá lá no custo. O adesivo custa 4 centavos, tá lá no custo. Só que aí, de centavo em centavo, muitas vezes a gente se depara com um ralo de dinheiro que não tá vendo. É Com porque, às coisas vezes, pequenas. as pessoas tentam empreender, mas ela não tem noção do custo, do que ela está gastando, ela só olha o Só quanto olha que o ela está vendo. faturamento. Só olha o faturamento e não vê, às vezes você... É por isso que dá aquela impressão que está sempre patinando, mas é justamente a parte do plano de negócio que, por felicidade, você teve na faculdade, teve lá na Porto, onde você trabalhou. Mas então você disse que a dica principal é você conhecer o seu negócio. Exato. Olhe, né, analise, tente pesquisar, estude aonde é que você está investindo o seu dinheiro e sua energia também, né? Sim, e você comentou do Sebrae, eu participei de um programa de aceleração do Sebrae, que me acompanharam, acho que por uns 3 meses. Para mim, achei que não foi tão interessante assim, porque era muita coisa que eu já sabia. Tá. Mas para quem está começando do zero e que não tem tanta experiência com a gestão de um negócio, eles pegam na mão. Entendi. Eles foram no meu escritório, Poxa vida. Sim, me ensinaram como deveria ser feita a gestão, DRE, não só a parte financeira e dos impostos, mas também eu estava com uma questão de produção na época, justamente por conta da mão de obra, e aí eu tinha um mentor para discutir isso. Poxa, que legal. Então, que acho que é uma ótima fonte de conhecimento. Eu sempre que me pergunto, eu falo, vai primeiro no Sebrae. Vai, sim. Tenta estudar. Que vai ser vai ser um atalho. Bruna, foi muito bom o nosso papo. Já está terminando aqui o nosso horário, o nosso tempo. Foi muito bom, foi muito bacana, muito prazeroso ter você hoje aqui conosco. A Bruna é minha filha. Então tá aqui, dê o seu recado final, deixa suas redes sociais, seus agradecimentos e vamos lá, é toda sua. Bom, meu Instagram é @brusater e o da loja é b.homeatelier. E aí a gente pode... b.homeatelier? Sim. Deixa eu começar de novo essa parte. O meu arroba no Instagram é @brusater e o da loja é b.homeatelier. E aí vocês encontram a gente tanto no Instagram, no WhatsApp, ou podem fazer os pedidos direto pelo site também, para quem não quer um contato tão direto com alguém. Tá legal. Muito obrigado, Bruna. E obrigada pelo convite, pai. Olá, pessoal. Então, esse daqui foi o nosso bate-papo de hoje. Tive aqui a presença da minha filha, contando toda a história dela, a trajetória dela, e foi muito legal, foi muito bacana, porque no dia a dia a gente acaba não tendo esse bate-papo como nós tivemos hoje. Mas não deixa de se inscrever lá no canal, Professor Valdemir, lá no Instagram, né? Professor.Valdemir, e também tem o prof.Valdemir lá no YouTube. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.